Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Falar sobre Hugo Souza. Hoje a OTB, que é uma agência é uma empresa de agenciamento de atletas, publicou uma nota revelando que o Corinthians recebeu e recusou duas propostas pelo Hugo Souza. Uma do Milan, outra do Besiktas. Essa nota também deixa bem claro que o Hugo Souza não sairá do clube. Quero trazer uma série de atualizações em cima dessa notícia. A primeira delas, o Corinthians decidiu não vender o Hugo Souza depois que se classificou para a Libertadores da América. O planejamento inicial, sem a vaga na Libertadores, era de que o Hugo fosse vendido agora no início desse ano. O Corinthians precisa de dinheiro e entendia-se que o Hugo seria uma boa alternativa. Com a classificação para a Libertadores, o presidente Osmar Stabile determinou, só vendo o Hugo Souza depois que a gente encerrar a nossa participação. Segunda informação importante a partir dessa nota da OTB. Vou te contar as cifras oferecidas pelo Besiktas e pelo Milan. O Milan fez o primeiro contato em 4 de dezembro. O Corinthians disse, pessoal, não vamos falar com vocês, a gente está no meio das finais da Copa do Brasil, mais para frente a gente conversa. O Milan respeitou e voltou a discutir no final de dezembro e início de janeiro. Até que ele apresentou uma proposta de 9 milhões de euros fixos mais bônus. O Corinthians nem abriu conversa, falou, Milan, obrigado. E existia a possibilidade de melhoria das condições fixas, do valor em bônus, não quero. No dia 4 de dezembro, ou seja, 2 dias atrás, nessa quarta-feira, foi a vez do Besiktas bater na porta do presidente Osmar Stabile e oferecer 10 milhões de euros fixos, mais mais dinheiro em bônus. Eu não sei quais eram os bônus, tá? 9 de euros o Milan, 10 de euros o Besiktas. Não sei bônus de nenhum dos dois. O Corinthians, mais uma vez, descartou qualquer possibilidade de avançar nessa história, tá? O Corinthians entende que vale a pena segurar o jogador. Acho algo absolutamente normal. Nicola, o Corinthians já troca documentos com um marroquino. Hoje surgiu essa informação do marroquino, vamos aproveitar que tem uma fonte corintiana respondendo tudo hoje. Acho que é Labadia, né? Deixa eu só ver aqui. Corinthians Labadia. É um cara que jogou com o Memphis no PSV. Peraí. Labiade. Vamos perguntar só mais uma para última do dia. Mandei aqui, tá? Assim que tiver alguma coisa sobre Labiade, para quem está chegando agora, minha fonte corintiana já contou que Solari é uma cavada. Deixa eu falar só mais duas sobre o Corinthians. Hoje eu publiquei, coisa de 40 segundos depois do Twitter da conta oficial do Corinthians, que o Donelli havia sido negociado. Uma fonte do Corinthians me ligou para falar, Nicola, fonte do Corinthians não, uma pessoa fora do Corinthians me ligou e falou, Nicola, o Donelli está saindo do clube. Já fez até gravação de vídeo, de despedida, essa coisa, vai atrás. Falei, beleza. Aí comecei a ligar para um, não atendeu, para outro, não atendeu, aí liguei para um terceiro. Eu falei, me conta para onde vai o Donelli. A pessoa atendeu, tá indo para o Shabab Al-Wali. Eu falei, beleza, eu vou publicar. Qual é o tempo de empréstimo? Aí a pessoa falou, acabamos de publicar nas redes sociais. Eu falei, não, peraí, segura. Acabei de publicar, beleza. Aí o Corinthians publicou, 40 segundos, um minuto depois eu estava publicando a informação de que o Donelli vai ser emprestado para o Shabab Al-Wali, empréstimo até junho. E aí depois fui apurar mais coisas. Por que o Corinthians empresta o Donelli? Porque o Donelli perdeu espaço, perdeu moral, e não joga desde abril do ano passado e mais, custa entre salários, direitos de imagem e impostos 190 mil reais por mês. Se você multiplica por 5, e dá para dizer que a economia do Corinthians chega próxima a 1 milhão de reais por esse curto período de empréstimo, tá? Vocês tinham perguntado sobre Solari, né? Se o Solari poderia virar reforço do Corinthians. Mandei mensagem às 19h31 para uma fonte do departamento de futebol e às 19h42 vou ler a pergunta e vou trazer a resposta. Solari tem alguma chance? De momento, só uma grande cavada, tá? Só para explicar por cavada, entenda-se um termo no futebol para tentar fazer barulho do representante, do jogador, enfim. O Corinthians, de momento, não pensa em contratá-lo, tá bom?
Então é isso. Nicola, o Corinthians está negociando com um atacante, sim, Carlão. Carlos Gabriel. Mas não tem ideia de quem seja, né? Vários nomes foram tentados. Rony virou reforço do Santos, o Júnior Santos, que vai continuar no Atlético, o Kaique, que chegou a andar, mas não fechou, vai seguir no Bahia, pelo menos por enquanto. O Solari é cavada, como eu contei para vocês, enfim, tá difícil, não tá. O Corinthians não está tendo facilidade, até porque não tem grana, né? Sobre patrocínio, a BYD, montadora de carros chinesa, de carros elétricos, né? Ela havia patrocinado de forma pontual o Corinthians nas finais da Copa do Brasil e na final da Supercopa, né? Nos dois casos, o Corinthians foi campeão, a exposição da BYD foi bem legal. E o Corinthians, por meio do seu departamento de marketing, e o pessoal da BYD discutem um contrato até o fim da temporada, um contrato fixo, né? Em condições mais vantajosas do que esses dois acordos pontuais. Hoje o Corinthians tem alguns espaços no seu uniforme. O objetivo é bater 255 milhões de reais em receitas com os patrocínios no uniforme, e há 4 propriedades vagas, tá bom? Sobre o Angeleri, eu vou tentar contar bem rápido a história do Angeleri, porque ela já não é nova, né? O Angeleri chega na era Augusto Melo, e ele abaixa o salário em relação ao que tinha no futebol espanhol, ele rescinde lá e vem para cá com a promessa de que em 2026, com o Corinthians numa condição financeira melhor, ele teria seu salário aumentado. O contrato acabou em 31 de dezembro, o Augusto já não era mais o presidente, e o novo mandatário, o Osmar Stabile, informou ao Angeleri que ele precisaria aceitar uma redução salarial. Ele falou, peraí, eu vim para cá com a promessa de que eu teria aumento, agora vocês querem reduzir meu salário? Aí o Marcelo Paz entrou no circuito e sugeriu a manutenção do salário. O Angeleri falou, não, então eu vou buscar alternativas. E o Paz falou, então beleza, fica à vontade, vai buscar alternativas. Ele procurou e não encontrou nenhuma grande proposta. Já se foi 1 mês e 6 dias do ano e o Angeleri segue desempregado. As partes voltaram a conversar, ainda existem pendências, especialmente relacionadas aos empresários do Angeleri, que não receberam. Vamos ver como é que essa história termina. Leonardo... Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!